A Realme lançou hoje o Realme 7 5G. Esse aparelho aqui que tem de como ser o melhor e mais barato smartphone 5G disponível aqui no Brasil. E o seu preço de lançamento é o que mais assusta. Ele está custando apenas R$ 1.899. Se você der uma olhada lá na China, o preço dele é 1.800 e pouquinho. Então, praticamente, ele está com o preço da China, com garantia de 1 ano e já está no Brasil disponível. Vamos ver então, nesse vídeo, um unboxing e também as primeiras impressões que eu tô tendo com esse menininho aqui. Lembrando, ele tem uma tela de 120 Hz, o processador MediaTek Dimensity 800U, que já conta com a tecnologia 5G embarcada, né, que está aqui no cantinho da caixa, e tem muitas outras coisas bacanas, como seu design e câmeras que eu vou te mostrar nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E também agradecer a Realme por ter enviado o produto aqui para a gente testar. Agora, bora pro vídeo! Então vamos lá, galera. Realme 7 5G tá na mão, o bicho tá lindo, eles mandaram na cor prata, que tem esse entalhe gigantesco aqui escrito Realme. E olha, em questão de design, pra mim tá muito bonito. É em plástico essa traseira, tá? Aqui nós temos o módulo de câmera, que ele não fica muito grande, tá? A capinha que vem nele consegue proteger tranquilamente. E aqui na parte de trás temos apenas isso, tá? São 4 câmeras, principal de 48 megapixels. Nós temos também uma ultra-wide de 8, uma de 2 megapixels macro e também uma de 2 megapixels de desfoque, tá? A macro aqui de 2 megapixels não faz tanto sentido, né? 2 megapixels não vale tanto a pena hoje em dia. Aí, aqui nas laterais, em cima, nós temos apenas o microfone. Desse lado aqui, nós temos o ejetor do chip. Ejetor do chip não, né? A gavetinha do chip. Temos os botões. E temos aqui embaixo também entrada para o seu fone de ouvido, microfone, carregamento. E temos também alto-falantes. Deste outro lado aqui, ó, nós temos sensor de impressões digitais junto com o botão. E apenas isso, é uma lateral bem clean. Vamos então abrir essa gavetinha aqui, eu vou pegar aqui o slot de chip e vou mostrar já o que vem dentro da caixa, tá? Porque muitas pessoas têm interesse, ó como ele fica bonito aqui, porque muitas pessoas têm interesse de como é a caixa, o que vem dentro, tá? Então eu vou fazer aqui o unboxing da caixa para você ver como que é, tá? Caixinha bem simples, bem bacana. Aqui nós temos Welcome to Realme Family, né? Temos os manuais aqui, que veio com a capinha junto, tá? Então ela vem aqui dentro, tá? Vamos voltar aqui. Aqui nós temos um plástico que vem colado no smartphone, falando onde fica a parte do NFC e apenas isso, só para proteção mesmo. Aqui na parte de baixo temos uma proteção. O carregador, tá? Esse carregador aqui, ele é um carregador de 33, se eu não me engano, tá? Ó, vamos chegar bem pertinho aqui para você ver, ó. É um carregadorzinho de 30 watts, tá? Ele não tá no padrão brasileiro, tá? Porque esse modelo que eu recebi aqui para fazer um unboxing, ele veio diretamente da China, então lá eles têm esse modelinho com esses achatamentos, tá? Mas ele é a versão global, mas ele não é a versão que veio para o Brasil. Então se você comprar aqui no Brasil, ele vai vir com a bolinha, né? Não vai vir com esse achatadinho aqui, tá? E temos também um cabo para você fazer o carregamento, cabo USB-A para tipo C. E temos aqui, ó, embaixo escondidinho, o ejetor do chip, tá? Ele não acompanha fone de ouvido, tá? É bem normal das empresas chinesas não mandarem fone de ouvido. Então, fica tranquilo quanto a isso, tá? Não é que tá errado ou coisa do tipo. Então, vamos lá. Vamos ver então. Vamos deixar a caixinha de lado aqui bem bonitinho. Vamos ver quantos chips cabem aqui, tá? Ó, gavetinha. Fechou de novo. Fecha fácil pelo menos, né? Esquecer aberta você não vai. De novo aqui, ó. Uma gavetinha híbrida, tá? Lá você tem que escolher entre um chip e um cartão de memória. E uma pena que ele não tem a borrachinha de proteção contra a água, tá? Eu vi aqui, ó. Ele não tem uma borracha de proteção contra a água. Então, derrubar água nele sem querer nem pensar, tá, galera? Senão, lascou, tá? Aí ele encaixa bem facinho. E aí tá o aparelho. Aqui nós temos já o aparelho configurado. Eu já testei algumas coisas, porque demora um pouco para a gente testar e ver como que ele tá mesmo, tá? Aqui ele já acompanha uma película, tá? Uma película na tela aqui, ó. Ele já vem com uma película de plástico. Deixa eu limpar essa tela aqui. Pronto, tela limpinha. Ele vem com essa película de plástico e vem com essa capinha que está aqui escondida, ó. Essa capinha fumê que, olha, ficou muito bacana no aparelho, tá? Aqui a capinha, ó, vamos lá. Eu já vou falar sobre as configurações, tá? Eu sei que você está bem curioso. E olha como ele fica.
Fica muito bonito com a capinha, né? Esse aparelho ficou muito bacana com a capa e não é todos que ficam, viu? E ó, a capinha ela protege bem a câmera, tá? Dá uma olhadinha, ó. Protege bem. Então se você tá com dúvida, fica tranquilo, ele já vem com o kit completo para você sair de casa e utilizar o aparelho, tá? Então eu vou tirar, porque eu vou mostrar ainda o design dele mais ainda, porque ó, muito bonito, né? Eu achei particularmente sensacional. Vamos lá então. Aqui em relação a peso, ele tem 195 gramas, o tamanho dele tá muito bacana, encaixa bem na mão, você consegue fechar a mão tranquilamente. Tá um design bem legal para você utilizar com uma mão e um design bem compacto, tá? Ele não tá gigantesco. Em relação à sua tela, ele tem uma tela IPS de 6.5 polegadas com tecnologia não, né? Com atualização de 120 Hz. Então ele é mais rápido, tanto para você jogar e para você utilizar no seu dia a dia, fica bem rapidinho, tá? Até aqui nas configurações a gente consegue mudar a velocidade da tela. Cadê? Ó, a taxa de atualização da tela aqui, ó, ele tem a seleção automática, que economiza um pouco mais de bateria. Se você quiser sempre, ele vai dizer que consome mais energia, mas você pode colocar 120 Hz aqui direto. Ele vai ficar sempre com 120 Hz, tá? Aí você vai ter a fluidez máxima no aparelho. Então, se você quiser utilizar, digamos, ao máximo, você já consegue. Já em relação a nits, ela tem 480 nits. É um brilho aceitável, tá? É um brilho que, assim, você vai conseguir utilizar no sol sem muitas dores de cabeça. E a resolução é 1080p, tá? Então fica tranquilo. Tem proteção Corning Gorilla Glass na tela, então não é uma tela que não tem proteção alguma. Já vem com a película, mas tem uma proteção a mais embaixo. Já em relação ao processador, como eu falei lá na intro, né? Ele tem o Dimensity 800U, é um processador novo aí da MediaTek, que já conta com a tecnologia 5G e tem um desempenho muito bom, tanto para jogo e para o uso do dia a dia. Se você está em dúvida por ser MediaTek, fica tranquilo que eu já trouxe no canal o Redmi Note 9T e o desempenho impressiona, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Já em relação à sua versão aqui, nós temos 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então, espaço e velocidade você tem de sobra, tá? Pode ficar tranquilo que aqui você não vai ter muitos problemas não, tá? Você vai conseguir ter a velocidade toda do aparelho, ó. Aqui é 8, na verdade, que veio para o Brasil, não é 6, tá? Ele tem duas versões que é vendida, é uma versão com 8 e outra com 6 GB. Vai ter aparelho para vários anos. E aqui está o processadorzinho, ó, Dimensity 800U. Já em relação às câmeras, eu já mencionei sobre elas, eu vou falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouquinho, mas tem algumas coisas que eu tenho que falar também sobre ele. Ele conta com alto-falante de alta qualidade, 24 bits, aqui na parte de baixo, tá? Ele não é estéreo. Aqui na parte de cima não é estéreo, não sai o som alto aqui em cima. Então, se você tiver em dúvida se ele tem ou não estéreo, não vem com essa tecnologia. Em relação ao Wi-Fi, já é 5 GHz, tá? Você vai ter já o Wi-Fi 5 GHz. Muitas pessoas confundem o 5G, que todo mundo está falando, com esse daqui, ó, porque também é 5G, fica ali do ladinho, né? Mas são tecnologias diferentes, tá? Esse 5G é pro Wi-Fi e o 5G que o pessoal menciona, que vai estar novidade aí, é em relação à tecnologia de conexão com a internet GSM, claro, Vivo, Oi, etc. Então é uma tecnologia diferente, não tem nada a ver com essa daqui, tá? Então fica despreocupado. Já em relação à sua câmera frontal, que eu até esqueci de falar, ela fica aqui no cantinho, ela tem 16 megapixels e ela consegue gravar em 1080 30 frames, se eu não me engano, que é um ponto negativo, eu vou falar na hora que eu for comentar um pouco mais sobre as câmeras, tá? Em relação à conectividade, ele não tem infravermelho, mas ele conta já com NFC. Então, se você quiser utilizar para pagamentos, a parte onde o NFC funciona é aqui na parte de cima, tá? E do lado da câmera. Então, se você quiser utilizar, você encosta essa parte aqui na maquininha ou no produto que você quiser fazer a conexão e vai conectar tranquilamente, beleza? Já em relação a carregamento, ele tem 30 watts, que eu já mencionei no carregador. Ele consegue carregar 50% da bateria em 26 minutos e 100% em 65 minutos. E tem também carregamento reverso. Então, se você quiser carregar outro dispositivo, só comprar o cabo certo e transferir, tá? A bateria ela é de 5.000 mAh e pelos testes que eu fiz, que eu tive que fazer um teste rápido, porque ele chegou um dia antes do lançamento para mim, ela tá muito bem, tá? Não tá drenando rápido, consegui fazer uns testes com os jogos aqui, não tive que fazer nenhuma carga. E aqui, ó, deixa eu abrir aqui pra gente ver a bateria, porque não dá pra ver ali, tem que habilitar. Aqui na bateria você consegue habilitar para mostrar, tá? Onde fica aqui, ó. A bateria tá em 43%, uso da bateria, opções de economia. Na verdade não é aqui, tá? Ele tem bastante opção sistema, eu já vou falar sobre ele. Velocidade, ativar, ícone de estado. Ele não tá aqui, mas tem, eu sei que tem. Aqui, ó, mostrar nível da bateria fora do ícone. Aí ele já vai ficar lá em cima. Então o sistema ele tem bastante funções, tá? Já em relação
a sensor de digitais, ele desbloqueia bem rápido, ó. Muito rápido, meu outro dedo também está configurado, ó, vamos lá. Bem rapidinho. E ele tem desbloqueio facial também, então tem as duas opções para você utilizar aqui sem problema nenhum. Agora vamos falar de câmera, tá? O aplicativo de câmera é o mesmo que vem nos outros smartphones da Realme. Eu já testei o C3 e é o mesmo aplicativo, só que esse aqui tem algumas funções a mais porque é um aparelho mais completo, né? Já em relação a vídeo, já vou falar em vídeo porque depois a gente vai ver as fotos. Em vídeo ele consegue gravar na câmera traseira aqui, ó. Resolução 4K é o máximo e consegue gravar 60 quadros por segundo, tá? De parabéns. Já na câmera frontal, ó, vamos lá. Ele vai conseguir fazer gravações em até 1080, 30 frames por segundo, tá? É um ponto levemente negativo, dependendo do tipo de usuário que vai usar esse aparelho, mas também não dá para crucificar, né? Ele está tentando trazer o 5G mais barato do Brasil, então ele tem que cortar custos em alguns locais, tá? Mas não deixa de ser um ponto negativo, na minha opinião. Agora, em relação às fotografias que eu tirei, vamos abrir a galeria dele aqui, ó. Vamos lá, deixa eu já falar do sistema, né? Porque aqui, ó, já tá difícil de achar a galeria. Na minha opinião, o sistema, ele é um sistema muito bacana, muito otimizado, só que ele vem com bastante aplicativos instalados. Ele tem bastante funções, se você gosta de um sistema que vai te dar várias coisas para você utilizar, clonador, game space, tela dividida, nuvem, tem um monte de coiseira para você utilizar, tem muita configuração para você fazer, mas ele tem um ponto negativo que é um monte de aplicativo instalado. Tem loja de tema, tem essas ferramentas que já vem aqui, algumas são úteis, outras nem tantos. Tem, ó, Hot Games, ele já te abre uma janela para você utilizar vários aplicativos, instalar, na verdade, jogos. Tem esse daqui, Hot Apps, que ele vai te falar quais aplicativos são mais utilizados. Dá para você remover, tá? Você pode vir aqui, ó, remover. Pode vir aqui, remover, e beleza, sumiu. E também vem alguns, TikTok, WeTV, Lazada, Messenger, Facebook. Eu só instalei o Instagram e o Call of Duty. Então aí, ele vem com bastante coisinhas instaladas que podem consumir mais bateria e talvez às vezes você nem utiliza. E eu me senti um pouco perdido, porque é bastante coiseira, tá? Então aí, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais clean o sistema. Aqui, ó, a galeria tá aqui embaixo, achei ela. Então vamos lá, ó. As fotos estão aqui. Eu vou colocar as fotos na tela para você ir acompanhando, tá? Essa foto aí eu tirei ali aqui na cidade, ela tá com HDR muito bacana, tá com uma qualidade bem decente, e eu tirei uma com o iPhone também para vocês compararem, tô colocando aí na tela, para vocês verem a diferença entre um e outro, tá? Então dá para ter uma noção como que se sai a foto entre o Realme 7 5G traseira e do iPhone. Ele tem um HDR bem bacana e ele dá uma saturada bem legal nas imagens, que são bem legais, tá? A nitidez da qualidade da imagem tá muito bacana, na minha opinião. É uma câmera bem acertada, não tem nem o que falar. Claro, o MediaTek ele não vai ter o mesmo pós-processamento de imagem que o MediaTek, mas ele não fica muito longe, tá? A MediaTek está melhorando muito nisso. E aqui no 800U e também com o software da Realme, eles melhoraram bastante. Ó, mais algumas fotos passando aí para vocês. Câmera ultra-wide aí para você dar uma olhada. Aqui é uma foto do mouse, outra foto do mouse, mais uma foto do mouse. Agora a câmera frontal de 16 megapixels. Aqui a câmera frontal ela tem uma qualidade muito bacana. Eu só achei que ele suaviza demais o rosto, mesmo você desativando a opção de suavização inteligência artificial que tem, tá? É uma qualidade decente, bem boa, só que ele peca nesse quesito, né? Poderia desativar completamente, tá? Aqui, mais uma para vocês verem, ó, com o modo de recorte ele não conseguiu recortar a plantinha na minha mão. É normal, tá? Porque é por software, então ele só reconhece o meu rosto. Aqui também, mais uma. E aqui, onde eu mais me impressionei, tá? Aqui, para vocês terem ideia, eu tirei uma print da tela para vocês verem como que tava a questão da tela, tá? Ó, tava desta forma que tá aparecendo aí para vocês agora e ficou desta forma que tá do lado agora. Então aí, antes de tirar a foto parece que vai sair horrível. Mas quando ele processa a foto fica com uma qualidade muito boa quando o HDR está ativo. Então aí a qualidade está bem decente. Temos também mais algumas outras fotos, tá? Passando aí para você dar uma olhada. Eu tirei bastante fotos aqui dentro, porque eu não tive como sair hoje, porque foi bem corrido, mas a qualidade dela tá bem legal. E o modo noturno também, tá? Tá passando aí na tela aí uma foto sem o modo noturno e uma foto com o modo noturno para você dar uma olhada. O modo noturno ele dá uma nitidez muito bacana nas imagens e deixa a qualidade da foto bem legal, tá? Em relação à qualidade de imagem de foto, eu gostei muito do Realme 7 5G, tá? Ele tá dentro do patamar de outros smartphones, com certeza, tá? Em relação a isso, não tenho do que reclamar. Agora, vamos falar de desempenho, né? Eu vou jogar o Call of Duty aqui pra gente testar ele e eu vou abrir aqui e já volto.
Vamos lá, galera, já abriu aqui, ele abriu muito rápido, tá? Nessa questão aqui, ele tá de parabéns. Ele tem também a tecnologia UFS 2.1 em relação à memória interna, então ela é bem rapidinha para abrir as coisas, tá? Vamos ver as configurações aqui, ó. Áudio e gráfico. O máximo que o processador consegue rodar hoje é médio alto, tá? E o que que acontece? Por ser um processador novo, acaba que ele não tem todas as opções liberadas, tá? Mas com certeza ele vai conseguir rodar no máximo, então se você pretende comprar ele para jogar, ele vai conseguir rodar vários jogos tranquilamente futuramente, tá? Para você ter ideia, ele faz 318 mil pontos no AnTuTu em média, tá? Então fica tranquilo que quanto a isso, o Realme 7 5G consegue fazer bonito em frente a outros smartphones. Eu vou iniciar aqui um mata-mata em equipe e a gente já testa. Vamos lá então, galera, já está iniciando aqui, ó. Já estou no tempo, ó como é rápido. E os 120 Hz da tela dele dá uma diferença absurda para você que quer jogar jogos, né? Quem conhece sabe, né? Jogar jogos com 120 Hz é um absurdo, é uma vantagem absurda em relação aos seus inimigos, tá? Porque você consegue ter uma velocidade de movimento muito mais rápido. Ó, pra você ver mais rápido, ó, passei atrás do cara, ele nem me viu. Claro que não tem nada a ver, mas é muito melhor você jogar com 120 Hz. Quem já testou 120 Hz não volta mais para 60, tá? E aqui a tela ela tem uma qualidade muito decente por ser IPS, isso que eu achei muito bacana. Ela tem HDR10 também, tá? Então, se você quiser assistir os seus vídeos na internet, você consegue também tranquilamente. E uma coisa interessante é que a Realme ela deu um upgrade aqui em relação aos concorrentes, tá? Em relação a Xiaomi, por exemplo, ela lançou o Redmi Note 9T, né? E ele tem o mesmo processador que o Realme 7 5G. Uma coisa que eu percebi é que o Redmi Note 9T, ele trava em vídeos 4K do YouTube. Isso por falta de otimização, tá? Já o Realme 7 5G eu fiz o mesmo teste e ele não trava. Isso quer dizer que a Realme, ela mandou melhor em relação à estabilização de vídeos, tá? Estabilização de vídeos não, né? A otimização do processador em relação ao sistema e reprodução de multimídia. Então, se você quer assistir YouTube, você quer assistir Netflix em alta qualidade, ele não vai dar engasgos, tá? Eu percebi muito travamento no Redmi Note 9T quando eu estava testando ele em vídeo, porque eu tive que fazer alguns takes para colocar no vídeo e estava dando umas enroscadas bem bruscas. Então, aqui a Realme mandou muito bem, tá? Então, como vocês podem ver, tá rodando bem de boa, não tá esquentando, tá? Isso que é o mais interessante. Esse processador aqui, ele é muito friozinho, então ele é bem de boa, bem tranquilo. Acho que ele toma um maracujina antes de entrar no jogo, porque ele não esquenta como o Snapdragon, tá? Claro, ele não tá usando todo o processamento dele, né? A gente não sabe como que vai ser quando ele liberar todas as opções. Mas até o momento, um processador muito bom, que provavelmente vai ser usado vários anos aí em smartphones custo-benefício com o seu 5G, tá? Eu vou sair aqui, porque já joguei, ó, ele sai muito rápido, né? A memória RAM dele, ó, se eu quiser voltar no jogo, ele tá ainda no jogo aberto, porque ele tem muita memória e consegue rodar tranquilamente tudo, tá? Ele abre muito rápido também os aplicativos, então se você quer usar ele para qualquer tipo de utilidade, ele vai muito bem, beleza? Então, galera, esse é um unboxing e também umas primeiras impressões sobre o Realme 7 5G. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou do aparelho, você acha que ele vai vingar, você acha que o design é bacana, a configuração, o que você acha que tem de ponto negativo olhando assim o unboxing aqui comigo e comenta aí pra gente bater um papo, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e lembrando, tem link dele aqui embaixo com promoção por R$ 1.899. Não perde tempo, entra aqui na descrição, porque o aparelho vale muito a pena nesse preço, que é o mesmo preço lá da China, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.